Hello, students of history. I am teacher Jordana. Nesse vídeo, eu vou fazer um breve resumo sobre os principais fatores que provocaram a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 a 1918. Mas depois de assisti-lo, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal Navegando pela História. Bem, dentre os fatores que gerou o conflito mundial, podemos destacar crescimento do capitalismo, consequência da Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra em meados do século XVIII e estendeu para outros países a partir do século XIX. Na Europa e nos Estados Unidos, a expansão capitalista pode ser vinculada ao grande desenvolvimento técnico e científico registrado nesse período de 1850 a 1900. Que ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial. Com muitos países se industrializando, houve um acúmulo de produtos e capitais. Muitos empresários precisavam vender os produtos e investir o capital acumulado. A solução encontrada foi conquistar novos mercados. O principal alvo foram as nações ainda não industrializadas da África e da Ásia. Com isso, nações europeias como França, Alemanha, Inglaterra, Rússia e Itália, assim como outras fora do continente europeu, como Estados Unidos e Japão, adotaram uma política imperialista, dominando outras regiões do mundo. Esse processo de dominação política e econômica em outras regiões também recebeu o nome de neocolonialismo. A busca por novas zonas de influência provocaram tensões entre as nações e, por volta de 1815 e 1914, os países europeus lançaram-se numa corrida armamentista, também chamada de paz armada. Esses países também fortaleceram seus exércitos e formaram alianças políticas, cujas alianças diplomáticas foram motivadas pelos movimentos nacionalistas que ocorreram neste período. Os principais movimentos que se desenvolveram na Europa no início do século XX foram o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Pan-eslavismo, liderado pela Rússia, queriam unir os povos eslavos da Europa Oriental. Pan-germanismo, pretendiam anexar a Alemanha aos territórios da Europa Central, onde viviam germânicos. Porém, a rivalidade desses dois movimentos se concentraram na Península Balcânica, onde se chocavam o nacionalismo da Sérvia, apoiado pela Rússia, e o expansionismo da Áustria, aliada da Alemanha. O que fez piorar o clima de tensão na região foi a anexação da Áustria da Bósnia-Herzegovina, em 1908, ao seu território, contrariando os interesses da Sérvia, que pretendia incorporar aquelas regiões habitadas por eslavos e criar a Grande Sérvia. Porém, essa política de aliança ocorreu na Europa antes deste acontecimento, em 1907. Pretendendo unir forças para enfrentar os rivais, eles se dividiram em dois blocos. Tríplice Aliança, formada inicialmente por Alemanha, Áustria e Itália. Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Porém, no decorrer da guerra, esses blocos sofreram alterações, com entradas e saídas dos países aliados. Mas o estopim da Primeira Grande Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, e de sua esposa na cidade de Sarajevo, Bósnia, em 28 de junho de 1914. O autor do crime foi o estudante Gavrilo Princip, pertencente à organização secreta nacionalista Unidade ou Morte, apoiado pelo governo sérvio, ligado ao governo russo. O atentado, no entanto, deu aos austríacos o pretexto para invadir a Sérvia e a certeza da proteção da Alemanha
aliada do Império Austro-Húngaro. Assim começa a Primeira Guerra Mundial. 22 de junho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. 29 de junho, em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou seus exércitos contra a Áustria e a Alemanha. Concluindo, a Áustria, confiante no apoio alemão, começa a Grande Guerra Mundial, invadindo o território sérvio. Recapitulando os principais fatores que provocaram a Primeira Guerra Mundial. Primeira Revolução Industrial e Segunda Revolução Industrial. Desenvolvimento do capitalismo. Acúmulo de produtos e capitais. Política imperialista, que gerou o neocolonialismo, disputa por territórios da África e Ásia. Corrida armamentista. Política de alianças, acordos diplomáticos entre os países europeus. Nacionalismos exacerbados. Os principais foram pan-germanismo e pan-eslavismo, que gerou conflito na região balcânica, cujo clima de tensão na região desencadeou a Primeira Guerra Mundial.